Olá pessoal, mais uma vez, para mim é um prazer novamente estar com vocês. Esse que é o nosso 8º encontro, né? Assim, antes de começar a abordar o tema, eu quero agradecer bastante a todas as pessoas que são inscritas, né? Nós conseguimos atingir a marca de 400 inscritos. Para mim, apesar de não ser um número tão grande, é um número razoável quando a gente trata de um canal que envolve direito, né? No caso dessa playlist, direitos voltados para os servidores públicos. Então, muito obrigado para você que é inscrito e nos acompanha. Para você que ainda não é inscrito, por gentileza, se inscreve, clica aí no sininho para ficar recebendo as atualizações, que é muito importante que você seja inscrito no nosso canal, né? A gente está apresentando essa playlist especial que é voltada para os servidores públicos municipais, abordando diversos direitos relativos a eles, mas não pensem que a gente vai deixar de depois colocar outros vídeos voltados para outros assuntos do direito, né? Hoje nós vamos abordar o tema da redução de carga horária, afastamentos e compatibilização de estudo para servidores públicos. Então a gente vai colocar aqui para vocês de maneira bem geral quais são os principais afastamentos, as principais licenças e as principais hipóteses de compatibilização que existem hoje nos estatutos. Lembrando que esse tema é voltado de forma mais específica para aqueles servidores públicos municipais que são do regime estatutário. Então, sem mais perda de tempo, vamos ao vídeo. Gente, para começarmos a abordar o assunto, vamos dividi-lo em 3 partes. Vamos falar primeiro da redução de carga horária, quais são as hipóteses, a questão da compatibilização de estudo e depois a questão dos afastamentos, que também envolvem as licenças, né? Lembrando que é necessário que você examine o seu estatuto, o seu regime jurídico único, para verificar se essas hipóteses que eu vou falar aqui estão previstas em lei, né? Porque não adianta eu falar aqui uma hipótese e aí no seu estatuto, no seu regime jurídico único, não ter a previsão. Então é muito importante que a partir do momento que você ouvir esse vídeo, você possa consultar o estatuto, possa verificar se de fato esse direito está previsto. Na maioria das vezes, pelo menos aqui no estado do Ceará, a gente encontra essa previsão em quase todos os estatutos. Por quê? Porque como os estatutos são antigos, a maioria deles são do ano de 92 a 97, 98, então boa parte copiaram a base da antiga lei 8.112/90, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Federais, onde nesse estatuto antigamente haviam muitos tipos de afastamentos, inclusive a licença prêmio, né, que hoje para os servidores públicos federais não existe mais e foi substituída pela licença por capacitação. Mas em alguns estatutos ainda existe a licença prêmio e outros afastamentos que tinham previsão no texto originário da lei 8.112/90. Como a maioria dos estatutos dos municípios do Ceará, pelo menos aqui, copiaram a base desse texto, então é quase certo que na maioria dos municípios que tem um estatuto, o servidor vai encontrar essas hipóteses que eu vou apresentar aqui. Isso também é possível que aconteça em estatutos que sejam de municípios de outro estado. Basta você dar uma consultada e verificar se o que eu estou falando aqui consta ainda como previsão no seu regime jurídico único, né? A primeira redução de carga horária que a gente pode abordar é relacionada àqueles servidores públicos que possuem filhos com necessidades especiais. Então, há muitas situações em que o servidor tem um filho que tem síndrome de Down ou tem um filho que tem autismo e já há julgados e possibilidade de ser requerida a redução da jornada de trabalho do servidor para que ele possa dar atenção a esse filho que tem necessidade especial, né? O embasamento principal para ser requerido esse tipo de redução não é nem muito o regime jurídico único ou o estatuto. A gente pode usar como embasamento tanto o ECA, que é o Estatuto das Crianças e dos Adolescentes, como a gente pode usar também um decreto, que é o único decreto legislativo, digamos assim, que tornou a emenda constitucional uma convenção internacional de direitos humanos. Esse decreto legislativo, ele tornou a emenda uma convenção que disciplina diversos direitos voltados para aquelas pessoas que possuem deficiência e necessidades especiais. É o decreto de número 6949/2009. Usando esses dois ordenamentos, digamos assim, tanto o ECA como esse decreto, onde foi
que foi transformado em emenda constitucional, é possível que você possa requerer judicialmente a redução de jornada para que possa dispor de um tempo para cuidar do seu filho que possua necessidades especiais. A gente fala aqui, como falou no início, é mais a questão do síndrome de Down, a questão do filho autista, mas existem outras necessidades especiais que também podem ser enquadradas, né? E existem jurisprudências embasadas na questão do interesse do menor, da questão do interesse absoluto, a questão de que o Estado, assim como a família e a sociedade, devem atender ao interesse do menor, nesse caso também do menor deficiente, é que já existem julgados que permitem que o servidor público reduza a sua jornada de trabalho para que ele possa dispor de mais tempo para cuidar daquele filho que tem uma necessidade especial. Eu posso citar aqui, por exemplo, um julgado do TJ do Mato Grosso, né, apelação, vou ler aqui o número para vocês, 080005688 2014 81237, da relatoria do desembargador Fernando Mauro Moreira Marinho, onde nesse julgado ele concedeu a redução da jornada de uma servidora para cuidar de um filho que tinha necessidade especial. Em alguns municípios aqui no Ceará também, usando o ECA como embasamento, usando a questão do princípio do superior interesse do menor e usando também essa emenda constitucional que existe hoje, que foi transformada por um decreto legislativo, né, a Convenção das Pessoas com Deficiência, a gente consegue aí alegar para a Justiça de que há essa necessidade da presença da servidora ou do servidor, conforme o caso, e a gente consegue essa redução de jornada de 2 horas até 50% da jornada, dependendo da situação. Então é uma situação possível, onde pode ser tentada sim a redução. Nesse caso, a jornada seria reduzida para que o servidor público, a servidora pública tivesse aí mais tempo para cuidar do seu filho que tenha uma necessidade especial. Além desse tipo de redução, também existem planos de cargos e carreiras que prevêem redução para profissionais do magistério que atendem a determinado tempo de serviço. Então, por exemplo, há previsões em alguns planos de cargo e carreira que diz que quando o professor ou professora atinge 20 anos de serviço ou 25 anos de serviço, ele tem direito a reduzir 50% da jornada sem mexer no salário. Agora, fiquem atentos. Para que seja possível essa redução para professores ou para servidores, se for o caso, é necessário que haja uma regulamentação nesse sentido. Às vezes tem municípios que prevêem essa redução na lei orgânica, mas não diz qual é a idade, não diz qual é o percentual de redução. Então, se tiver apenas dessa maneira, não tem como exigir a redução porque não há regulamentação. Ainda mais também porque a previsão só está em lei orgânica. Mas se tiver alguma legislação, seja no plano de cargo e carreira, seja no regime jurídico único, onde esteja disponível que ao atingir certa idade, o servidor ou professor pode reduzir a jornada sem perder salário, é importante que você veja, porque há sim, pelo menos aqui no estado do Ceará, municípios que prevêem a possibilidade de, ao atingir uma certa idade, o servidor poder requerer essa redução da jornada. Outra possibilidade de redução, e aí já entrando também na questão da compatibilização, é a questão do estudo. Existem alguns regimes jurídicos únicos que não prevêem a compatibilização, prevêem a redução de jornada. Eu já vi estatutos de municípios que dizem que servidor público que estuda, seja no primeiro, segundo grau, nível superior, algum curso técnico, tem direito a reduzir a jornada 2 horas para que possa estudar. Né? Então já vi estatutos que prevêem dessa maneira, o servidor ali provando através de uma declaração que está estudando, ele faz um requerimento, pede a redução, se não for reduzido, entra com ação na justiça. Agora, diferente da redução, outros municípios prevêem a compatibilização. E aí eu posso dizer que aqui no Ceará é quase que 100% dos estatutos, quase lá no final, depois do artigo 200, a gente pode encontrar essa possibilidade de compatibilização. Essa regulamentação, geralmente, ela vai dizer que o servidor estudante, provando sua condição de estudante, tem direito a compatibilizar o seu horário de estudo com o horário de trabalho. Provada essa condição, o município ele é obrigado a mexer ali na jornada e na escala do servidor para que ele possa estudar e possa trabalhar, ou seja, para que uma coisa não prejudique a outra. Então, seja através da redução, como existe em alguns estatutos, seja através da compatibilização, é possível sim que o servidor possa aí conseguir
uma adequação na sua jornada, reduzindo ou compatibilizando, para que possa trabalhar e também estudar. Claro, nos dois casos é importante que o servidor prove essa condição através de uma declaração e em seguida aí protocolando um requerimento. Superada essa questão da compatibilização, a gente tem a questão dos afastamentos. Então assim, todo estatuto ele vai trazer aí várias situações hipotéticas em que o servidor vai poder se afastar. Seja por casamento, por luto, mandato eletivo, mandato classista, para tratar de interesse particular, licença-prêmio, para a questão do afastamento para atividade política, onde ele se candidata a algum cargo eletivo, por motivo de doença na pessoa da família, enfim. Você tem que examinar qual desses afastamentos que eu acabei de citar que está previsto aí no seu estatuto. Tendo a previsão no seu estatuto, você pode requerer e se não for concedido, você pode procurar o Poder Judiciário. Então aqui eu vou abordar de maneira hipotética esses afastamentos, mas é importante que você consulte se esses afastamentos que eu vou falar estão previstos no seu regime jurídico único. Então, por exemplo, há muitos estatutos aqui no Ceará prevê que o servidor público ao casar, ele tem direito aí de se afastar, vamos dizer assim, 8 dias. Existem estatutos que dizem que é 8 dias, existem estatutos que dizem que é 5 dias. E aí vai variar bastante, né? Vai depender muito de como é que está regulamentado. Mas quase todos eles vão ter aí um prazo de afastamento em decorrência de casamento do servidor. Então o servidor casa, tem direito a se afastar pelo período que consta aí no seu estatuto, e aí esse afastamento é com remuneração. Da mesma forma, no caso de luto, ou seja, se ocorre o falecimento de algum parente próximo ao servidor, aí dependendo também como está regulamentado, pode ser possível que haja um afastamento de 3 dias, de 5 dias, até 8 dias, vai depender de como é feita a regulamentação. Para licença paternidade também varia bastante, às vezes tem estatuto que prevê apenas 5 dias, já vi estatuto que prevê até 30 dias, vai depender de como vai estar regulamentado, mas é certo que todos os estatutos vão ter aí um prazo de afastamento de licença paternidade. Se não tiver, é possível a aplicação de forma analógica. Vamos aplicar por analogia a previsão que está no ato de disposições transitórias da Constituição, que confere aí um prazo de 10 dias de licença paternidade. Tem também a questão da licença maternidade, que varia bastante, né? Então tem municípios que prevêem até 6 meses de afastamento por licença maternidade, sendo que 4 meses é pago ou pelo regime próprio ou pelo INSS, e os outros 2 meses é pago pelo próprio município. Aí vai depender bastante, né? Se tiver a previsão de 6 meses, o afastamento é pelos 6 meses. Se não tiver, aí é o prazo mínimo, que no caso é de 4 meses. Temos também um afastamento por mandato eletivo, né? Quando o servidor se candidata a algum cargo público de natureza eletiva. Então, se ele se candidata a algum cargo em nível federal, estadual ou distrital, obrigatoriamente ele vai ter que se afastar do cargo público e assumir o cargo eletivo, né? No caso, esse afastamento ele é sem remuneração. Se for o cargo de prefeito, ele se afasta e vai poder optar se fica com o salário de prefeito ou com o salário de servidor. Ele não vai poder receber os dois, mas vai poder fazer essa opção. E se for um cargo para vereador, havendo compatibilidade de horário, ele pode acumular a função de servidor público com a função de vereador, recebendo ambos os salários. Mas é muito importante que haja a possibilidade, a compatibilidade de horário para que ele fique nos dois. Se não for possível ficar nos dois, aí é afastado, fica como vereador e vai ter que fazer a opção se vai receber o salário como vereador ou o salário de servidor público. O mandato classista, que também tem previsão aí na maioria dos estatutos, garante que aquele servidor público que esteja em direção de sindicato seja afastado. Esse afastamento ele dura por todo o mandato. Então, se o mandato é de 3, 4 anos, ele fica aquele tempo afastado, e esse afastamento, pelo menos na esfera municipal, ele é remunerado. Eu sei que na esfera federal, a Lei 8.112/90 diz que esse afastamento não é remunerado, mas isso não se aplica de forma automática para os estados e para os municípios, né? Se no seu município prevê que é sem remuneração ou não disser nada a respeito, pelo menos aqui no estado do Ceará, a Constituição assegura que pelo menos 3 dirigentes devem ser liberados e com remuneração. Então é importante que você consulte a sua Constituição estadual para ver se não há nenhuma previsão nesse sentido.
porque pelo menos aqui no estado do Ceará, ausente qualquer regulamentação e norma municipal, a Justiça tem reconhecido o direito aos sindicatos de afastarem até 3 servidores para desempenhar mandato classista, utilizando como fundamento não a lei municipal, mas a própria Constituição do Estado. E esse afastamento, ele é remunerado. A questão do interesse particular, ele é sem remuneração, mas o servidor também pode usufruir, se tiver a sua previsão no estatuto. Geralmente é um afastamento de 1 ano, prorrogado por mais 1 ano, ou 2 anos, prorrogado por mais 2 anos. Eu já vi estatutos que prevêem até 10 anos de afastamento sem remuneração. Vai depender muito de como isso está previsto. O fato é que o afastamento é sem remuneração, não conta para fins previdenciários, e o servidor, claro, se estiver dentro do prazo, ele pode pedir para voltar a qualquer momento ou aguardar que termine aí o tempo que ele solicitou para ficar afastado. E aí tem lugares que permitem uma prorrogação, 2 prorrogações, vai depender de como está previsto aí no seu estatuto. A licença-prêmio, né, existem muitos municípios que ainda têm essa previsão, né, geralmente para cada 5 anos de serviço, o servidor tem direito a 3 meses de licença remunerada, né, então é preciso que você olhe o seu estatuto, porque como eu falei já aqui, esse direito ele existia na Lei 8.112/90 e acabou sendo transformado numa licença para capacitação, meio que foi alterado, né, da forma que era para a forma que ficou, mas isso não afeta as previsões de licença-prêmio que estejam nos estatutos. O fato da licença-prêmio ter sido alterado na lei federal destinada aos servidores públicos federais em nada afeta essa mesma licença-prêmio que esteja previsto nos estatutos municipais, até porque os municípios têm sua autonomia e podem regulamentar as vantagens de seus servidores sem que obrigatoriamente estejam vinculados à Lei 8.112/90. Né? Então o servidor ele pode pedir para usufruir em atividade ou, caso não usufrua, uma vez se aposentando, ele pode solicitar as licenças não usufruídas, ele pode requerer que essas licenças sejam pagas em pecúnia. Né? Então, ou ele usufrui para cada 5 anos de serviço, 3 meses de licença, ou ao se aposentar, para cada 5 anos, ele vai ter direito aí de receber 3 meses calculados sobre o último valor que recebeu em atividade. A jurisprudência é vasta nesse sentido, o STJ tem inúmeras decisões que garantem o pagamento em pecúnia de licença-prêmio, o STF também, no mesmo sentido, garante o pagamento dessa vantagem, então não há muita dificuldade para o servidor optar se quer usufruir em atividade ou se quer receber em dinheiro quando se aposentar. Porém, é importante lembrar que existe um prazo prescricional, esse prazo ele começa a contar a partir da aposentadoria e o servidor ele tem 5 anos contados da data da aposentadoria para requerer o pagamento dessas licenças-prêmios, né? Que aí você contabiliza tudo, por ser fundo de direito, você não perde aquelas que passam de 5 anos, você junta tudo, soma tudo e vê quantas licenças tem, e a partir daí você cobra em pecúnia. O afastamento para atividade política, né, já é um afastamento que não está propriamente previsto no estatuto, alguns estatutos trazem essa previsão, mas a sua regulamentação está na lei número 64/90, né, que é uma lei que regulamenta os casos de afastamento, né, para aquelas pessoas que buscam se candidatar para cargo eletivo. Né. A previsão que esse dispositivo traz é de 3 meses de afastamento antes das eleições. Então o servidor que vai disputar ali um cargo eletivo, ele se afasta 3 meses antes. Esse afastamento ele também é remunerado e é um direito. Uma outra licença é a licença por motivo de doença em pessoa da família. Essa licença o servidor solicita quando tem algum parente, né, ascendente, pai ou mãe, descendente, filhos. É possível, às vezes, até o 4º grau solicitar esse afastamento, né? E aí o servidor ele pode pedir para se afastar para acompanhar o tratamento de alguma doença ou acompanhar alguma doença que o seu parente próximo está passando. Geralmente esse afastamento ele é de 60 até 90 dias, né? Em alguns estatutos é um afastamento que pode ser prorrogado, mas ele não é de forma integral remunerado, né? Esses 60 a 90 dias geralmente são remunerados e muitos que prevêem prorrogação ou mais tempo de afastamento, eles acabam regulamentando de que o que passar desse prazo, aí fica por conta do servidor, ele pode ficar afastado, mas fica sem receber salário, né? Um outro afastamento é o auxílio-doença. Para quem não sabe, o servidor ele pode ficar, quando o servidor se afasta até 15 dias,
Quem paga esses primeiros 15 dias é o município. Passou de 15 dias, aí ele entra no auxílio-doença. Aí quem paga vai depender bastante. Ou o regime próprio, se for o caso de regime próprio, ou o regime geral, se não tiver regime próprio, no caso, o INSS. Passou de 15 dias, o servidor vai ali, é marcado uma perícia, a perícia vai verificar se realmente é o caso de afastamento, e se for o caso de afastamento, vai determinar ali quantos dias o servidor vai ficar afastado, e durante aquele prazo, o servidor vai receber os seus salários até que sua doença seja tratada, ou até que ele seja readaptado ou reabilitado, conforme o caso. Tá bom, gente? Então essas são as principais hipóteses de redução de carga horária, de compatibilização de horário de trabalho e de afastamentos, né? Pode ser que o seu estatuto tenha alguma outra previsão que eu não citei aqui. Por exemplo, existem estatutos que permitem um afastamento até um dia de trabalho para o servidor que é doador de sangue. Então ele estabelece ali um período que você vai poder usufruir esse afastamento, além de outros que podem estar previstos. Importante é que você olhe o seu estatuto. Geralmente essa previsão está na parte das licenças ou dos afastamentos. Dê uma consultada, verifique aí o que você tem direito, para na hora que você incidir naquela hipótese prevista em lei, você possa requerer e você possa exigir que o seu direito ao afastamento, a compatibilização ou a redução, se for o caso, sejam cumpridos. Tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixem suas perguntas aqui embaixo, eu vou ter o maior prazer de responder. A gente falou aqui de maneira rápida, de maneira concisa e direta, mas aí pode ser que alguém relacionado a algum desses afastamentos tenha alguma pergunta, sinta-se à vontade, pode perguntar, que na medida do possível a gente vai respondendo, ok? Então valeu, pessoal, até uma próxima oportunidade e um forte abraço.